Globoesporte.com, o portal do Grupo Meio traz em destaque. Morre a terceira vítima. Na verdade, vítima fatal, porque também tivemos feridos na ação da Polícia Militar que fechou a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, uma das principais avenidas da capital carioca. Simplesmente presenciou hoje um tiroteio, as pessoas no meio da rua, sob bala cruzada, sob intenso tiroteio em uma ação da Polícia Militar. Você vê, inclusive, na tela, fotos deste momento da confusão que foi formada. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas. Os tiros vieram do Complexo de Israel em um confronto com policiais. Veículos atingidos, pessoas trabalhadoras. 3 delas morreram, 2 ficaram feridas. As vítimas estavam nesse ônibus que você viu na foto, estavam em um carro de aplicativo e em um caminhão. Com o tiroteio, motoristas, passageiros buscaram a acolhida na mureta da avenida, deitaram ao chão. Foi, de fato, um momento de terror. Os criminosos incendiaram carros, fizeram barricadas para impedir o avanço da PM. Tudo isso no meio do povo trabalhador que se deslocava, repito, por uma das principais avenidas do país, Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. E diante da repercussão enorme desse fato, o governador Cláudio Castro falou. Ele disse que a polícia fez o que tinha que ser feito e cobrou o presidente Lula. Veja. Foi uma operação que teve inteligência, uma operação que respeitou a DPF e uma operação que a polícia sabia o que estava fazendo. Infelizmente, tivemos uma reação por parte do tráfico muito desproporcional. Hoje o que a gente viu foi um ato de terrorismo. Não dá para classificar de outra forma. E eu queria aqui hoje fazer um apelo ao presidente Lula que ouça os governadores. Se não der para ouvir todos, pelo menos Rio, São Paulo, Ceará, Bahia, que são onde essas máfias, essas organizações criminosas estão mais fortes hoje. Tá aí, olha, o governador disse que houve inteligência na ação, policiais fizeram o que tinha que ser feito e que fez um apelo ao presidente Lula para que escute os governadores. Cíntia. Olha, hoje de manhã cedo, o prefeito do Rio, reeleito, inclusive Eduardo Paes, publicou um vídeo na rede social dele desmentindo informações que foram dadas pelos representantes da segurança do governo do Rio. Inclusive, ele criticou o próprio secretário, o próprio comandante da polícia, nas 2 situações. Nesse caso aí, da interdição da Avenida Brasil, e esse ato terrível, há poucos dias da realização da cúpula do G20. Olha que coisa, né? No Rio de Janeiro, vai ser no Rio de Janeiro, nesse lugar bem aí, né? Nível de segurança 0. E ele disse o seguinte, que não teve... Após confronto com torcedores do Peñarol. Ele ia falar também sobre isso. Ele disse que a prefeitura comunicou ao governo, pediu para tirar os torcedores daquele local com antecedência, e a informação que ele recebeu da polícia foi de que eles ficariam ali mesmo. Eles não aceitaram mudar. Então, ele acha que o governo, mais uma vez, se omitiu. Aí ele citou esse caso também, que estava ainda em andamento, porque quando ele botou na rede social dele bem cedo, aí ele disse, olha, e acabou de acontecer esse outro caso terrível. Ele fez muitas críticas, a forma como o governo do Rio não dá respostas à questão da segurança. E assim, é pífio que agora o Cláudio Castro venha, depois de tudo, né? Porque ontem ele não se manifestou,
sobre a questão lá dos torcedores, não falou nada, sumiu o dia todo. Hoje ele vem com essa informação responsabilizando o governo federal. Não, aí também é demais. A gente já sabe que a situação do Rio é praticamente insolúvel. Eu sinceramente, de fora, com tudo que acontece, a gente não vê nada, nenhum passo tentando fazer alguma coisa. A gente não vê nada, é como se não tivesse acontecendo nada. Olha aí, o governo federal, inclusive, reagiu a essa fala, informando, olha, sempre estivemos abertos, estamos abertos, e o ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, faz, sim, parcerias com o Rio de Janeiro. Ou seja, o governo federal está fazendo parte dela em boa parte. Ele mesmo, o Cláudio Castro, esteve lá no Rio. Ele foi a alguns dos eventos. Exatamente, com a presença do ministro, na destinação desses investimentos, de pessoal e tudo mais. O Rio já teve, inclusive, intervenção, que não deu certo. Agora, me chama muita atenção, Marta, ele fala de inteligência, depois os policiais foram surpreendidos. Ou seja, a inteligência não conseguiu prever essa ação, reação dos criminosos à operação policial na região, ou seja, parece que faltou inteligência. Pois é, Ananias, a gente viu total descontrole das forças de segurança e a prova de que não há nem inteligência nem integração alguma entre as polícias. Estou com um probleminha no seu áudio, vou pedir para ajustar. Enquanto isso, a gente escuta o Alessio nesse mesmo sentido, Alessio, porque esse ponto me chama muita atenção. Cadê a inteligência? A gente não viu uma operação com um efetivo policial suficiente para enfrentar a reação. Os policiais bateram em retirada, sob bala. Ou seja, foram de fato surpreendidos na operação. E acho que todo mundo viu ele assumindo a incapacidade das forças de segurança. Ele disse que a reação dos traficantes foi desproporcional, ou seja, foi maior, foi superior ao efetivo policial. Lá não ele tinha assumiu... um BOP, não tinha helicóptero, não tinha nenhuma ação coordenada por inteligência. Ele assumiu que não foi algo planejado, que não tinha um efetivo ali suficiente para poder atingir ali a operação, no caso, o objetivo daquela operação. Então, eu acho que, nesse momento, ele tenta obviamente, lançar a culpa ou tirar a culpa de si mesmo e jogar para alguém, mas não cola, porque ele próprio fez ali a articulação junto com a Polícia Militar do Rio dessa operação, que foi aí, obviamente, mal sucedida. A gente viu que os traficantes já tomaram de conta praticamente. O seu Zé Osmando costuma falar aqui que a gente vive uma espécie de guerra civil no Rio de Janeiro já há muitos anos, e é bem verdade, a gente não precisa nem se preocupar com guerras internacionais, porque nós temos as nossas guerras internas. O Rio de Janeiro hoje vive uma verdadeira guerra, e como a Cíntia falou, acho que a gente não tem um comando, né? O governador Cláudio Castro já mostrou que não está preparado para combater tanto as milícias como também o crime organizado, os traficantes. Ele já mostrou por mais de uma oportunidade que não tem o preparo e não tem o controle mesmo da situação. Eu acho que de fato o que está acontecendo é que está todo mundo solto, né? As polícias estão tentando agir de forma individual, o governador não comanda, não pega o secretário de segurança, não faz ali um planejamento estratégico para combate do tráfico, como a gente viu na própria declaração dele. A polícia não estava preparada, foi desproporcional a forma que ela foi recebida na comunidade, porque não estava com efetivo suficiente, não tinha um aparelhamento suficiente. Então, de fato ele assumiu a culpa, né? Pelo menos nisso eu concordo com ele. Foi de fato desproporcional porque a polícia não está preparada para esse tipo de abordagem. Tá aí. Como se nunca tivesse acontecido no Rio, né? Primeira vez. Nunca aconteceu isso no Rio de Janeiro. Né? Incrível, nunca. Tiroteio na Avenida Brasil nunca aconteceu no Rio. Ser surpreendido dessa forma. E o pior, 3 mortos no final, Marta. Pois é, Ananias, e a gente vê que esses discursos vêm de governantes de governo que consideram essas mortes como efeitos colaterais da guerra que há nesses lugares. Então, é inadmissível que isso aconteça. E voltando ao que eu estava falando, não tinha inteligência, não tinha preparo, porque se tivesse, e muito menos integração, porque se tivesse, nada disso teria acontecido. O que a gente vê, segundo os relatos que a gente acompanha de jornalistas, de estudiosos mais próximos, é de que as polícias lá no Rio de Janeiro, ao invés de trabalharem juntas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, na verdade disputam quem faz mais, quem faz menos, quem trabalha mais, resolve tais casos,
quando na verdade deveria haver uma ação conjunta, claro, de integração entre elas. A Polícia Militar não trabalha com inteligência. Quem trabalha com inteligência é a Polícia Civil. Então, cadê o trabalho desses servidores, né, desses agentes que estão ali para tentar prever e resolver as situações? Então, o que a gente está vendo é o contrário disso, uma total desordem, uma total bagunça em casos que não são os primeiros, em casos que já acontecem há anos e há anos e que não há solução alguma, muito pelo contrário. Eles tentam jogar a culpa para outras pessoas, para outros políticos, outros governantes e colocar ali um discurso na população de que todo mundo tem que andar armado porque vai ser ok, tirando ali a responsabilidade mais uma vez do Estado de tomar de conta da segurança pública, que é o que deve fazer. É isso, olha, agora a gente muda de assunto, infelizmente ainda com violência.